pessoa aqui com inveja da sua relação com o seu pai. É o seguinte: Caio, descobri que meu pai sente atração por homens. E não só isso, ele trai minha mãe com homens. Tenho 22 anos, mas desde 15 percebo olhares maliciosos dele para meninos, amigos meus, homens na rua. Conversando com minha mãe, descobri que ela já sabia dessa fraqueza e, por medo de se separar, não faz nada. Ela diz estar cansada e tentar mudar o imutável. E isso tem trazido muito sofrimento a ela. Não sei o que fazer, Caio. A minha relação com ele é péssima. Sinto que não tenho família. Caio, sinto inveja da sua relação com seu pai. Olha só, como ele não tem família, ele pode não ter a família com os padrões familiares de saúde, de funcionalidade mínima, básica, que ele gostaria de ter, né? Agora, se fazer órfão de uma mãe escrava, coitadinha, pobrezinha da sua mãe, está aí numa angústia enorme, sabendo dessa história há alguns anos. Quem sofre isso mais do que você não sabe nem o que é sofrimento, não é você, é ela. Você é só um rapaz de 22 anos muito revoltado, muito zangado, e que não está tendo coração para entender o lado da impotência imensa da sua mãe, da fraqueza dela, da fragilidade, da incapacidade pessoal dela de chegar e dizer: vou sair daqui. Tem gente que não consegue mesmo. Todo mundo tem o potencial para sair de onde esteja, se quiser, realmente. Se não for sair fisicamente, mas sair mentalmente. No caso dela, dá para sair em todos os níveis do processo. Mas nem todo mundo está apto. Eu encontro às vezes pessoas que estão vivendo uma vida de cão, de miséria, casadas com certos indivíduos há 30 anos, 35 anos, 40 anos sob opressão, mas não conseguem sair. Pânico, medo. Então tenha compaixão da sua mãe, ao invés de chegar e dizer: a minha mãe é uma covarde, a minha mãe é uma mulher sem caráter, a minha mãe é desprezível, como é que ela tolera isso? Você não sabe o que é ser a sua mãe. Tenha compaixão dela, tenha misericórdia dela, aproxime-se dela, adote a sua mãe, acolha a sua mãe, seja um filho marido para sua mãe. Ela está precisando de acolhimento, de abraço, é de saber que ela gerou um primogênito homem. Abrace a sua mãe e acolha a sua mãe. Eu quero ser simples o bastante para dizer a você isto. Segunda coisa, em relação ao seu pai. Se eu estivesse na sua situação, só estou falando de mim, filho, mas se eu estivesse na sua situação, eu conversaria com meu pai. Com 22 anos de idade, menor dúvida. Estou falando de mim, 22 anos de idade, eu já era pai de 2. Pastoreava uma igreja de alguns milhares. Mas eu estou falando de mim. Eu tinha um determinado carnegão de resoluções dentro de mim que nem todo mundo aos 22 anos de idade já tem. Mas eu suponho, se você pensar a respeito do assunto, você talvez descubra no seu coração que você tem esse potencial. Aí, como é que você vai usá-lo é a questão. Não seja agressivo, não seja abusivo, não seja desrespeitoso, não humilhe, seja reverente, seja gracioso na sua abordagem e seja sincero e verdadeiro. E diga: olha, pai, a situação é esta. Eu noto, desde que eu tenho 15 anos de idade, isso, é perceptível. A minha mãe, perguntada por mim, me disse que sofre dessa certeza há esses anos todos. Então eu quero saber com você o que a gente pode fazer para te ajudar. Porque mamãe não merece ficar com essa agonia, embora ela morra de medo de tocar neste assunto, para não criar um problema em família. Diga como você está se sentindo, não precisa
ser grosseiro, para ser completamente sincero e verdadeiro. Se isso é algo que te dói tanto, fale com lágrimas no seu coração e sem ofensa da sua dor, exponha ele e diga: pai, o que que você quer? O que que eu posso fazer como mãe para te ajudar? Você quer ficar sozinho? Você quer ter uma vida nesse nível? Tome cuidado, porque eu já vi você olhando para meninos novos. Isso pode implicar numa relação não de homossexualidade apenas, mas de pedofilia. Então tome cuidado, isso pode ser desastroso para a sua existência. Como é que a gente resolve isso? Me ilumina, papai, o que que você precisa para que eu possa te ajudar? É o primeiro ponto de contato com esse pai para começar a conversar. E não sinta inveja da minha relação com meu pai, porque ela foi única e singular. Nenhuma irmã minha teve a mesma relação com ele. Teve um outro tipo, tiveram outros tipos. Cada um teve as relações que cada um pode ter. Relação não é uma coisa que possa ser transferível. É um encontro de singularidades intransferíveis e incomunicáveis. Se eu nascesse de novo na mesma casa, com o mesmo pai, mas numa outra circunstância, num outro lugar, talvez eu e ele não tivéssemos sido um para o outro o que nós fomos. Tinha que ter nascido naquele ano. Tinha que ter nascido ali, em Manaus ou em Canutama. Eu tinha que ter nascido naquela circunstância. Tinha que crescer naquele tempo. Tinha que ter aqueles valores que homens tinham há 60, 70, 80 anos atrás, e mulheres tinham. Tinha que ter tido o forjamento daquela família inteira, circundante, extraordinariamente densa de caráter e de opinião e de vínculos amoráveis. Então, não fomos nós dois, foi o todo que produziu a singularidade daquela relação, que é irrepetível. Eu não tenho aquela relação com nenhum filho meu, nenhum dos meus filhos tem comigo igual eu tinha com meu pai, nunca acontecerá. E nenhum deles tem inveja disso. Cada um reconhece que cada filho tem uma relação diferente com o pai. Eu tenho uma pancada de filhos, mas não tenho nenhuma relação idêntica com nenhum deles. É tudo diferente. Cada um tem um perfil de relação que tem que ter e que é adequado àquele encontro, ao modo do encontro, ao desenvolvimento do encontro. Até entre pai e filhos tem que ter um namoro paterno filial, tem que ter relacionalidade. Ou, não havendo toda essa afinidade, tem que haver a sinceridade de se dizer o que se pensa, especialmente nas horas de virada. E você está virando uma hora de virada. Ou fala disso agora, ou trata disso agora, e evita grande calamidade para frente, ou não trata disso agora, deixa o processo se acumular e de repente isso explode. Explode e as consequências podem ser desastrosas em todos os lados. Ouça o que eu lhe disse, tente seguir o que eu lhe falei, no espírito do que eu lhe falei. Mostre esse recorte aqui para sua mãezinha. Ouça sua mãe também a respeito. Sobretudo, meu filho, é como quando um pai morre. É como um pai morre. Eu tinha um pai que era uma presença poderosa na vida de todo mundo, na da minha mãe, sem tamanho. E ele foi antes dela. E eu fiquei extremamente preocupado. Eu falei, como é que a minha mãe vai suportar a ausência do papai? Ela suportou, ela foi extraordinária. E ela veio a falecer 7, 8 anos depois dele. 7 anos. Foi maravilhosa. Na minha parte, no primeiro ano, e era só o que eu podia fazer, era no primeiro ano, porque depois eu sabia que eu não teria condições de tempo, mas no primeiro ano, eu falei à mamãe, vai precisar do papai. E o papai sou eu. No primeiro ano eu ia e a tratava como se ela fosse a minha esposa, no sentido mais santo do termo. E eu vi como a minha presença de homem, de peito largo, de segurança, na casa, falando, decidindo, abraçando, botando-a na caminha, beijando a testinha dela, fazendo oração com ela, fechando a porta do quarto,
chegando lá cedo de novo. Aqueles períodos todos eu não podia ficar direto lá, mas ficava 45 dias, voltava, trabalhava, voltava mais um mês, 20 dias. No final do ano ela disse, meu filho não precisa mais vir com essa regularidade, você não sabe como eu senti o cheiro do seu pai, a presença do seu pai, a continuidade do seu pai em tudo que você fez. Ora, a sua mãe não teve nem esse marido. Seja para ela esse filho que carrega esse abraço de um filho marido, que dá segurança à sua mãe, carente profundamente, é de você como um filho responsável, com uma atitude de homem, ao invés de ser um menininho chorando, zangado, revoltado. O tempo de criança acabou. Quem está diante de um fato como esse tem que aprender a ser homem hoje, meu filho. Tá bom? Beijo para você. Vem VTV, o canal é você.